Olá, tudo bem? Eu sou a Bia, jornalista e apaixonada por livros, e hoje eu vou trazer algumas dicas de como fazer uma resenha, seja para escola, trabalho ou faculdade. Dependendo de qual for o objetivo, é possível ser mais ou menos explícito nas suas opiniões. Mas, de uma forma geral, uma boa resenha envolve elementos básicos, e é deles que a gente vai falar nesse vídeo. Quer entender quais são e como colocá-los em prática? Bom, fica aí que eu já te conto. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa caso você esteja achando alguma coisa estranha. Eu dilatei os olhos hoje e não estou enxergando praticamente nada. Mas como eu acho a pauta importante, resolvi fazer mesmo assim. De volta para o assunto. Primeiro ponto é que é muito importante contextualizar as pessoas. Ou seja, além de falar do título da sua obra, conte a época em que ela foi escrita, quem era o autor e como esses dois fatores se entrelaçam com as ideias apresentadas. E, para isso, basta pesquisar e fazer algumas conexões. Pensa comigo. O objeto da sua análise foi construído durante a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial? Em que época? Em que país? O que estava acontecendo ali? Esses aspectos são importantes porque eles nos dizem em que cenário a obra foi construída, produzida e recebida. Em vida, o autor era o quê? Advogado, médico, a sua profissão está relacionada ao ponto de vista dele, à forma como ele vê o mundo? Além disso, ele já recebeu algum prêmio póstumo ou durante a sua vida? São perguntas interessantes e que devem sim ser feitas na hora da leitura, da apresentação e da análise. Caso o autor tenha vivido algo que impacte diretamente no enredo, melhor ainda. Vou dar um exemplo. Na minha resenha de A Revolução dos Bichos, aliás, vou deixar o card aqui caso você queira conferir, eu falo sobre como a vivência do George Orwell na Guerra Civil Espanhola e a relação ali que ele teve com as forças soviéticas fizeram com que ele enxergasse a hipocrisia de alguns revolucionários e mais tarde representasse isso na sua obra. E esse é outro ponto essencial, entender o tema do que está sendo analisado, ou seja, as ideias por trás da obra, o que o autor disse com ela. Afinal, um enredo pode falar de redenção, poder, amizade, resiliência, muitas coisas. E o livro ou o filme é uma forma de expressão. Entender as ideias que vivem por trás daquela primeira camada, com certeza vai ajudar você a compreender a obra, fazendo ali as conexões necessárias. Caso você tenha alguma dificuldade nesse ponto, entender qual é o cerne da obra, qual é a sua essência, uma boa dica é anotar. Se for um livro, pode ser no próprio livro, ou se for um filme ou outro objeto, pode ser em um caderno de anotações. Anote sobre o que fala cada capítulo, divisão ou parte, anote frases importantes, ideias apresentadas e vá as estruturando. Assim, mesmo durante a sua experiência, você consegue reforçar na sua memória o que você acabou de ler ou ver. Uma coisa que me ajuda muito a entender a extensão dos argumentos apresentados pelo autor é conversar sobre o que eu vi ou li. Falar dos principais pontos apresentados, desses argumentos, discuti-los, tudo isso vai ajudar, como eu falei, não só a memorizar, mas também a entender quais são as suas falhas e os seus acertos. Claro, é interessante ter essa discussão, mas não se baseie apenas nisso. Faça uma pesquisa profunda, procure por teses, por dissertações, por mesmo livros que falem sobre a obra. Tudo isso vai servir de base, vai te ajudar a ter mais referências. Essa noção mais ampla da crítica também vai te ajudar. Lembrando que não vale copiar nada. E no meio disso tudo, não deixe a estrutura de lado. Explique o gênero, a construção e suas particularidades. Como o autor utiliza desses fatores para contar a sua história. A narrativa é cronológica? Existem flashbacks? Existe só um narrador? A gente conhece o ponto de vista de outros personagens, além do principal? É longo? Curto? Qual é o ritmo, intensidade? De que maneira isso impactou na sua experiência? Com todos esses detalhes, lembrando que é muito importante fazer toda essa pesquisa, vai ficar muito mais fácil apresentar, entender e analisar a obra, seja qual for. Lembrando que você vai precisar embasar com argumentos, por isso é importante olhar para toda essa lista e pensar em todos esses fatores que eu falei. Bom, é isso. Eu queria agradecer por você ter chegado até o fim. Eu realmente continuo sem enxergar nada. Isso porque fazia 10 mil anos que eu não acertava o meu grau e agora finalmente eu vou conseguir enxergar bem de novo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem outras dicas práticas ou não. Comenta o que você geralmente faz e se dá certo. E não deixa de comentar se você tiver alguma indicação legal de livro pra gente falar aqui no canal. Me segue também lá no Instagram, @penúltimocapítulo, e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber notificação dos meus próximos vídeos. Isso me ajuda bastante. E aí você vai ficar por dentro do conteúdo. Bom, é isso. Até a próxima.